e você vai descobrir como Deus confirma o chamado na vida dos seus escolhidos. O chamado de Samuel. Quando Deus fala e nem sempre entendemos. Quantas vezes você já sentiu algo pulsando em seu coração, mas hesitou, duvidando se era Deus ou apenas sua imaginação? Você não está sozinho. O jovem Samuel viveu exatamente isso. Em 1 Samuel 3, a Bíblia nos conta que Samuel servia no templo sob a direção do sacerdote Eli. Ele ainda era jovem, inexperiente na voz de Deus. Numa noite, enquanto dormia, Deus o chamou pelo nome. Samuel, Samuel. Mas Samuel, sem compreender, correu até Eli, pensando que era o sacerdote que o chamava. Isso aconteceu 3 vezes, até que Eli percebeu. Era o Senhor quem estava falando. Essa passagem revela algo poderoso. O chamado de Deus, muitas vezes, é sutil e precisa ser discernido. Deus nem sempre grita. Ele chama de forma que requer sensibilidade espiritual. O chamado não vem sempre de maneira espetacular. Vem muitas vezes enquanto estamos em meio à rotina, servindo humildemente, como Samuel fazia. Talvez hoje você esteja como Samuel, ouvindo ecos em seu coração, sentindo inquietações, percebendo que algo mais profundo o chama, mas sem saber exatamente como responder. Aqui está o primeiro segredo. Deus confirma o chamado através da persistência do seu toque em nosso coração. Ele não chama apenas uma vez. Ele chama repetidamente até que aprendamos a reconhecer sua voz. Samuel só entendeu o que estava acontecendo quando recebeu orientação. Isso nos ensina que Deus usa pessoas maduras na fé para nos ajudar a interpretar seus sinais. Talvez o seu chamado esteja tentando se manifestar, mas você precise de conselheiros espirituais, mentores ou de palavras proféticas para compreender plenamente o que Deus está dizendo. Não se assuste se a voz de Deus parecer confusa no começo. Isso faz parte da caminhada. Como Samuel, a maturidade espiritual se desenvolve à medida que aprendemos a ouvir, discernir e obedecer. E há algo mais profundo aqui. Deus chamou Samuel num tempo de escuridão espiritual em Israel. As visões eram raras e a palavra do Senhor escassa. Isso nos mostra que os chamados mais poderosos surgem nos momentos mais sombrios. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, dias de silêncio, e é justamente nesses dias que Deus confirma aqueles que serão sua luz no meio da escuridão. Quando Samuel finalmente respondeu: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve", o céu se abriu para ele. Aquele jovem, que mal sabia o que estava acontecendo, se tornou um dos maiores profetas da história de Israel. O que Deus quer revelar a você pode ser ainda maior do que aquilo que você imagina. O chamado que Ele está colocando no seu coração não é pequeno. Ele é grande e está esperando apenas uma resposta sincera e humilde. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Pare agora por um momento, feche os olhos, ouça. Talvez Deus já esteja sussurrando o seu nome. Você consegue ouvir? E se Ele já estiver chamando e você ainda não percebeu? Não se preocupe, porque no próximo tópico vamos descobrir como as circunstâncias da sua vida podem ser usadas como parte da confirmação do chamado que Deus tem para você. A jornada de Abraão. Quando Deus usa a incerteza para confirmar o chamado, imagine ser chamado para deixar tudo para trás. Sua casa, sua família, sua segurança, e ir em direção a um destino que nem sequer foi revelado. É exatamente isso que aconteceu com Abraão, o pai da fé. Em Gênesis 12, Deus disse: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei." Observe a sutileza. Deus não revelou o destino no início, apenas a direção. Abraão partiu sem saber para onde ia. E é aí que encontramos um dos maiores segredos sobre como Deus confirma um chamado.
Ele muitas vezes confirma, não mostrando tudo de uma vez, mas sustentando nossos passos conforme caminhamos. Essa é a fé verdadeira, caminhar confiando não no que se vê, mas no que se crê. Abraão nos ensina que a confirmação do chamado muitas vezes vem na obediência ao primeiro passo, mesmo quando não vemos o caminho completo. Muitos esperam por um mapa detalhado, uma visão clara, uma segurança garantida. Mas Deus raramente trabalha assim. Ele valoriza a fé, Ele valoriza a confiança. Ele valoriza o coração disposto a obedecer sem entender completamente. Quando você sente o chamado de Deus, provavelmente enfrentará a incerteza. Portas se fecharão, rotas parecerão sem sentido e o medo tentará paralisá-lo. Mas lembre-se, Deus usa o desconhecido para lapidar os escolhidos. Cada passo obediente